Olá, como é bom ter você aqui no Jornal Toda Hora. Tenha uma boa madrugada e confira as notícias do Jornal Toda Hora. Começo falando da imposição de tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, que tem gerado preocupação sobre os impactos na economia. Produtores de café pedem bom senso nas negociações, enquanto temem a queda da procura e o aumento dos preços. Os produtores de café brasileiros estão acompanhando de perto a ameaça de uma tarifa de 50% proposta pelo governo americano. Eles se preocupam com os potenciais impactos econômicos e pedem empenho nas negociações para proteger o setor. O que eu pediria é bom senso nesse momento para que a gente pudesse realmente sentar à mesa de negociação e melhorar esse patamar dessa taxação, porque essa taxação de 50% vai trazer realmente um grande prejuízo. Deixar essa briga política de lado e a gente pensar no Brasil, pensar nos produtores de café e melhorar, através de uma negociação, essa taxação. O recente anúncio de Donald Trump de impor tarifas de 50% a produtos brasileiros gerou grande preocupação no Brasil e nos mercados internacionais. A tarifação, que vai entrar em vigor em agosto, afeta principalmente as exportações do Brasil para os Estados Unidos, incluindo produtos-chave como café, petróleo, carne e outros bens industriais. Se o café for exportado com essa taxa de 50%, ele vai chegar também a um valor muito alto para o consumidor. Mesmo ele sendo grandes consumidores do café, vai ficar um valor bem puxado para o consumidor. Está aparecendo mais um tema mais político do que comercial. Então, estamos aguardando o que vai acontecer, porque, na verdade, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, vai afetar muito os empregos. Então, é uma perspectiva que ninguém sabe aonde é que nós vamos chegar. O governo brasileiro não descartou a possibilidade de negociar com os Estados Unidos, considerando que a retaliação seria proporcional. Ao mesmo tempo, o Brasil também busca diversificar o comércio com outros países para minimizar o efeito das decisões americanas. E agora eu trago um dado preocupante. Em um único trecho de uma estrada que corta o Pantanal, 180 animais silvestres morrem por dia. E quem vai contar esse caso é a Elisa Lorini. O atropelamento de animais na BR-262, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, tem preocupado as autoridades e as instituições ligadas ao meio ambiente. De acordo com dados do Instituto SOS Pantanal, de 2017 a 2020, 6.600 animais silvestres foram mortos no trecho entre os municípios de Miranda e Corumbá, uma média de 180 mortes por dia. A gente vê onça pintada é um grande símbolo, é o que chama atenção. Mas entre os principais animais atropelados estão tamanduás, tanto tamanduá-bandeira quanto tamanduá-mirim, cachorro do mato, tatus, jacarés, enfim, uma infinidade. Antas, inclusive são acidentes gravíssimos com mortes humanas. Então, uma gama de espécies, né? Acho que a gente pode colocar todas as espécies praticamente que vivem no Pantanal, já tirando algumas aves, elas sofrem com esse problema. Muitas espécies atropeladas estão ameaçadas de extinção. Por exemplo, 8 onças pintadas foram vítimas no período de 1 ano e meio. O biólogo do Instituto SOS Pantanal diz onde o risco de atropelamento de animais é mais frequente. Logo um pouco depois de Campo Grande já começa a ficar bem perigoso, já começa uma taxa alta de atropelamentos. Então, entre Aquidauana e Corumbá são trechos, né? Existem trechos dentro desse trecho. Então, são os hotspots que a gente chama, que são áreas que já são sabidamente, né, onde as colisões acontecem mais. E é exatamente o trecho que corta a planície pantaneira. No ano passado, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, aprovou um plano de mitigação de atropelamento da fauna no trecho da BR-262. Mas conforme o SOS Pantanal, enquanto o plano não sai do papel, resta aos motoristas terem mais atenção para evitar os atropelamentos. Outro assunto preocupante, os casos de artroses mais que dobraram nas mulheres. Um estudo global apontou que a doença que afeta as articulações atinge principalmente quem tem mais de 55 anos. E o Anderson Nascimento traz os detalhes.
O número de mulheres com artrose após a menopausa mais que dobrou no mundo entre 1990 e 2021. Globalmente, os novos casos da doença, também chamada de osteoartrite, cresceram 133% no período. Ainda mais preocupante é o crescimento das incapacidades associadas à degeneração das articulações. A pesquisa mostra que o número de mulheres que perderam anos de vida saudável em razão da artrose pós-menopausa cresceu 142% nessas 3 décadas. Pesquisadores identificaram que a osteoartrite vem crescendo de forma vertiginosa entre mulheres acima dos 55 anos, com o maior número de casos, principalmente em populações de alta renda. Embora o tema seja relativamente novo nas pesquisas, já há uma relação bem documentada entre o aumento do risco da doença após o climatério. O desgaste causado pela doença pode afetar diversas articulações do corpo. No estudo, a maioria das voluntárias tinham sintomas da doença nos joelhos, sendo essa a articulação mais afetada também nos casos de incapacitação. Outros fatores podem estar relacionados ao aumento de casos, especialmente a obesidade. O aumento vinculado ao sobrepeso foi responsável por 20% do total de anos saudáveis perdidos pelas voluntárias da pesquisa. Dada a associação das dores com a obesidade, uma das melhores formas de prevenção dos quadros incapacitantes da osteoartrite é manter um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e atividade física. Para casos graves, o tratamento pode exigir aplicações de medicamentos diretamente na área afetada ou o uso de próteses para reduzir as dores. Eu fico por aqui. Na próxima edição vamos falar sobre os morangos do amor que viraram uma febre em todo o Brasil, especialmente em Santa Catarina. É às 2h50 aqui no Jornal Toda Hora. Até mais. Tchau.